com muita alegria e honra recebo no canal Marcelo Dollar Marco Aurélio Jacobi. Ele é jornalista e diretor do documentário Lendas do Cerrado, que traz as histórias dos povos indígenas do Tocantins. Olá, sou Marcelo Dollar, quero te ver de bem com a vida. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Estamos sempre trazendo temas pouco abordados na grande mídia e este é um espaço para te levar a uma reflexão. Toda terça e sexta-feira, às 19 horas, temos vídeo novo aqui no canal e assim vamos acendendo as luzes pelo YouTube. Todos os conteúdos você vai poder encontrar aqui em playlist no canal Marcelo Dollar. E se você ainda não se inscreveu no canal, quero aproveitar para te convidar a se inscrever. Aqui você sempre vai encontrar conteúdos que provavelmente você não vai encontrar na grande mídia. Esse já é um motivo para você se inscrever aqui no canal. E o seu like, ele é muito importante para o canal. Assim, o algoritmo do YouTube vai poder apresentar para mais pessoas os nossos vídeos. E você apertando o sininho, toda vez que um vídeo novo entrar no ar, você vai ficar sabendo na hora. Fique à vontade para comentar nos vídeos do canal. Com muito prazer, respondo todos os comentários e assim vamos formando essa geração de amigos. E agora, com muita alegria e honra, recebo no canal Marcelo Dollar Marco Aurélio Jacobi. Ele é jornalista e diretor do documentário Lendas do Cerrado, que traz as histórias dos povos indígenas do estado do Tocantins. Bem-vindo, Marco Aurélio Jacobi, ao nosso canal. Olá, muito obrigado. Eu sou jornalista por profissão, mas a minha formação é publicitário. E eu tenho muita honra disso porque foge um pouco da linguagem convencional do jornalista, apesar de trabalhar diariamente com jornalismo, tanto como na rádio, que eu trabalho no programa Hora da Notícia, do meio-dia a 1, e também tem um portal de notícias aqui, chama gazetadocerrado.com.br, que a gente também atua aqui como diretor de jornalismo. Mas essa área da informação, da cultura, da comunicação é uma área que sempre me trouxe, sempre me motivou, e quem trabalha com o que gosta não trabalha nenhum dia. Então é com uma honra e alegria que a gente está por aqui para conversar e contar um pouco mais sobre esse projeto, que também é um projeto realizado pela nossa empresa, Raca Filmes, Raca Comunicações, que chama Lendas do Cerrado, que trata sobre a cosmologia de 4 grandes povos aqui do Tocantins e de toda a região, porque a demarcação regional ou de habitação dos povos indígenas não se restringe à divisão territorial, né, de estados, assim, sobre a região norte, região centro-oeste, né, e é região que às vezes entra até em mais do que uma região brasileira. Então, é território indígena de 4 povos que habitam aqui, e a gente teve muita honra e alegria de já ter visitado esses povos. A gente terminou a última etapa agora no início de outubro e está sendo uma experiência sensacional. Marco, o Lendas do Cerrado é uma realização da Lei Aldir Blanc. Como surgiu a ideia de realizar o projeto? Olha, o trabalho com os povos indígenas, o primeiro documentário que eu realizei sobre os Guarani, era um comparativo entre uma aldeia onde existia uma educação formal, com escola estadual, lá no Paraná, que eu sou do Paraná, já moro aqui no Tocantins há 11 anos, vai fazer agora em janeiro, e lá no Paraná eu fiz essa comparação em 2001, com o povo Guarani, numa aldeia onde tinha uma escola estadual e numa aldeia onde não tinha. Então eu fiz era um curta documentário, onde pincelava sobre essas noções e as diferenças de uma aldeia que tinha uma estrutura educacional e de uma que não tinha. E depois daquilo eu passei a me interessar muito. Depois eu mais tarde fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná, 4 anos, como assessor de comunicação, e lá eu estreitei ainda mais o contato com os povos indígenas. Depois fiz uma expedição no Paraná, que a gente visitou também a expedição Coração do Brasil, do mestre em fotografia, foi meu mestre em fotografia, Orlando Azevedo, que a gente também visitou vários territórios indígenas, várias áreas, e fui me aperfeiçoando. E aqui no Tocantins eu tinha sempre essa vontade de trabalhar. Acabei realizando até uma especialização na Universidade Federal do Tocantins, campus Miracema,
que chama Cultura e História dos Povos Indígenas, né? Com base em antropologia e ciências sociais e pedagogia também, que era até um curso de apoio para os professores, né? Trabalhar a cultura indígena dentro das escolas de uma forma mais aprofundada. E a partir disso surgiu a ideia de trabalhar a mitologia indígena, que depois se adaptou mais à palavra cosmologia, que é o cosmos, né? O universo, o cosmos é o universo dos povos indígenas, né? A gente fala no documentário Lendas do Cerrado, mas é uma provocação, porque na verdade não é lenda, e sim a história viva da cultura deles, da mesma forma que os cristãos justificam a criação do homem e da mulher com base na história de Adão e Eva, que foi feito do barro e a costela do Adão fez surgir a mulher. Cada povo, e eu considero cada povo indígena brasileiro como se fosse uma civilização diferente, com língua diferente, cultura diferente, pinturas, né, que é o grafismo, a pintura corporal, e estrutura política também, e até estrutura urbana, né? Urbana não, de aldeamento, digamos assim, né? De construção das casas, né? Tem algumas são circulares. Esta última que eu tive agora na Ilha do Bananal, que é o povo Inã, o povo Carajá. O Inã também tem os Tapirapés e também tem os Javaés, que dividem a ilha. Os Tapirapés é do outro lado da margem do Mato Grosso. Mas eles, como o povo deles veio já entrando na cosmologia do Berehowski, né? O povo surgiu do Berehowski, que é o nome original do Rio Araguaia. Então, eles têm uma ligação muito forte com as águas, né, na pesca. E por eles terem essa ligação, então o formato da aldeia deles é diferente dos Karaô, que fazem em formato circular na aldeia, e tem vários raios, né, para ir até o centro da aldeia, que seria o local dos encontros, né, das cerimônias, né, dos festejos, né, festas tradicionais da cultura. Então, aqui nos Carajá, da Ilha do Bananal, eles acompanham o leito do rio e fazem a aldeia em formato de rio. Então, é muito interessante. E cada povo tem sua própria história da criação, sua própria cosmologia, seus próprios, digamos assim, deuses, né, que são as pessoas. Tem o Deus Sol, o Deus Lua, tem os personagens como a onça, né, macaco, e cada um com as suas histórias trazem sabedoria, conhecimento e aprendizado, né, aquelas histórias que sempre tem a moral da história. Tanto que é uma das técnicas de transmissão de conhecimento e transmissão de valores da própria cultura e ensinamentos de relações humanas também, através das histórias. Então, uma das pessoas que eu entrevistei lá, ele falou o seguinte: quando a gente vai aconselhar um jovem ou um casal que quer se separar, por exemplo, a gente sempre começa com uma história um pouco a ver com a situação que está acontecendo. E a história ilustra e mostra, através da cultura, um problema semelhante e uma possível solução mais plausível dentro daquela situação. E depois da história contada, daí o pajé ou o ancião que estiver orientando, ou o próprio cacique, vai lá e termina de aconselhar o jovem casal, se for o caso, né, disso, ou o jovem guerreiro, ou a jovem indígena, para que possa ter a melhor resolução possível de cada situação que tenha esse pedido de aconselhamento. Então é muito interessante, é muito rica toda a cultura, toda a civilização indígena dos mais de 180 povos que ainda contemplam aí o Brasil inteiro, né? Alguns povos são semelhantes e outros muito diferentes, mas cada um é ímpar, cada um tem as suas histórias, a sua própria cosmologia, e sempre trazem muito conhecimento e sabedoria que, infelizmente, a civilização não indígena, né, os Tori, como dizem em Carajá, a gente menospreza muitas vezes esse conhecimento e não vai atrás e desconhece a riqueza cultural que nós temos dentro do Brasil. E é por isso que a gente quis fazer esse documentário, justamente para marcar, registrar a história nesse momento, que não é a mesma história da criação quando chegaram, por exemplo, os portugueses em 1500, ou os holandeses e outros povos. Então, a história é dinâmica, né, dentro da antropologia, ou seja, ela vai se adaptando e incorporando outros conhecimentos e variando, porque a história é transmitida de forma oral. E tem aquela máxima, né? Quem conta aumenta um conto ou adapta o conto, né?
Então, não necessariamente a história que era contada no passado e nem que será contada no futuro. Então, esse registro desse documentário é um registro histórico deste momento, desses povos indígenas, né? Então, serve sim para pesquisa, né? Serve sim como conhecimento e serve para que as pessoas possam se interessar mais e conhecer mais essas culturas tão ricas que nós temos aqui no Brasil. E quando e como se deu o primeiro contato seu com os povos indígenas do Tocantins? O primeiro contato mesmo, mais próximo, eu estava ajudando a organizar a festa da colheita do capim dourado no Jalapão. E lá eu estava na organização e tinha alguns indígenas que iam participar, fazer uma apresentação cultural, a Coexerente. E eles estavam... levaram as tintas, os artesanatos, né? Depois eu vim a descobrir que o próprio capim dourado, que é uma das joias, biojoias, né? Que eles transformam em biojoias, aliás, lá na comunidade quilombola do Mombuca, que fica bem no centro do Jalapão, ali dentro da área do Parque Estadual do Jalapão. Inclusive, eles aprenderam com os próprios Aquenxerente, porque na área norte do Jalapão divide com o território em Tocantina dos Aquenxerente e na parte mais ao norte com os Craô, que fica dentro do município de Goiatins, divisa com o município de Itacajá. Então, ali que a gente se conheceu melhor. Depois, na volta, eles, inclusive, eu hospedei eles na nossa casa, a gente acabou estreitando relações e depois os indígenas me pediram apoio para escrever alguns projetos, eu acabei dando auxílio e assim que foi o estreitamento das relações foi maior. E também nessa pós-graduação que eu tive colegas, né, da pós que eram caciques e eram lideranças, inclusive um deles hoje é o diretor de uma escola estadual dentro da aldeia Porteira, lá em Tocantina, né, dos Aquenxerente. Então foi nesse caso que a gente foi estreitando as relações com os povos indígenas aqui do Tocantins. E eu não conheço todos, né, são vários, mas eu já conheço uma boa parte. O documentário traz as lendas, as histórias dos povos indígenas que fazem parte aí da cosmologia da sua pesquisa. Os relatos contados por eles, principalmente os anciãos dessas comunidades. O que você poderia nos dizer como eles surgiram e quem são eles? É uma boa pergunta, mas como eles surgiram eu vou deixar para vocês assistirem o documentário. Mas o que eu já adiantei, por exemplo, dos Carajá, eu posso dar essa palhinha, esse spoiler que não vai estragar, porque os Carajá vieram do Bererrouski, né, que é o rio Araguaia. E segundo a mitologia, a lenda, a cosmologia, eles moravam e habitavam as profundezas do rio Bererrouski, o rio Araguaia. E teve um dia, abriu-se um portal do rio. E nesse portal, alguns índios saíam por ele e foram visitar as planícies, a terra, as florestas. E naquela região é bem a transição entre a floresta amazônica e o cerrado. Então, é muito rica e linda a natureza lá, na Ilha do Bananal, as margens do rio Araguaia, é impressionante. E uma volta dessas demorou meses, anos, e quando eles cansaram de conhecer e quiseram voltar para dentro do rio, para voltar próximo aos parentes que ficaram, o portal estava fechado e eles foram obrigados aí a viver aqui na terra, né, a viver no território, já pisar em solo em vez de continuar nadando nas águas. Então essa é uma das histórias belíssimas que a gente registrou, né, dentro do documentário que vai estar nessa parte de um dos povos que contempla um documentário, que é o povo Inã, o povo Carajá, ali da Ilha do Bananal. Marco, nesse contato direto com os povos indígenas, eles chegaram a citar que, infelizmente, a sociedade continua ignorando a realidade e o drama dos povos indígenas? Existe um preconceito muito forte, né? É um preconceito que foi construído, inclusive, né, de uma forma de justificar a retirada deles do território próprio, né? Então, eles falavam que índio é vagabundo,
índio não trabalha, né, que só quer ficar sem fazer nada na mata, e na verdade muito pelo contrário, né? O índio trabalha muito, o indígena, né? Que o termo, eles consideram pejorativo você chamar alguém de índio, o índio, por quê? Justamente por tanta imagem negativa que foi traçada disso, até o próprio termo, programa de índio, é como se fosse uma coisa ruim, e na verdade um programa de índio é uma coisa maravilhosa. E o tanto que eles trabalham, por exemplo, nas próprias roças, né, o cultivo, na confecção das próprias roupas, da própria casa, a manutenção da casa, que exige cuidado com os filhos, que também pode ser considerado até um trabalho, né, e as babás provam que é isso, assim como as creches também provam, né, que é um trabalho, né. Então, o fato deles terem uma roça os transforma em pequenos produtores rurais. E cada família tem sua própria roça que cultiva, e eles todos os dias trabalham nessa lavoura, né? Nessa roça pequena. E eu achei muito interessante que eu conheci um senhor chamado Antônio Veríssimo, lá no Zapinazed, lá da região do Bico do Papagaio, no Tocantins, que ele está refazendo toda uma aldeia que havia sido abandonada por um conflito dos não indígenas lá, que chegaram armados, atirando contra eles, né? Foi uma situação muito ruim e eles abandonaram essa aldeia, e agora, anos depois, ele está refazendo a roça, e ele fala o seguinte: você quer geladeira melhor para conservar o produto que a própria terra, que conserva a mandioca, né, que a própria árvore, que conserva os frutos e que a gente pode retirar o tempo que quiser? Então, são ensinamentos de uma simplicidade e de uma sabedoria muito grande, né? Então, você não precisa tirar mais alimentos do que você vai usar durante o dia, porque amanhã eles ainda estarão lá. E a sazonalidade das frutas, das espécies da roça que eles plantam permite que eles comam as frutas da estação e façam essa programação anual de alimentação que vai se adequando conforme as próprias frutas da região e do momento, né? Então, tem desde a castanha baru até o piqui, até todas as frutas do cerrado que eles desfrutam, né? O bacuri, né? Todas essa nossa riqueza, né? Gastronômica, né? Que nós temos aqui, a mandioca, né? O biju, que eles chamam, ralam a mandioca, misturam a mandioca braba com a mandioca tradicional para dar liga, né? Fazem toda essa forma de alimentação que é muito rica. Então, por exemplo, lá nessa aldeia do Veríssimo eram 4 tipos de mandioca, mas ele comentou que na outra tinha mais 2, mas que na verdade são mais de 20 tipos de mandioca que são cultivadas pelos povos indígenas dessa região, além de 6 tipos de batata, além de mais de 8 tipos de cará, e depois tem as fabas, né, que substituem o feijão. Algumas fabas precisam de um processo de cozimento especial, de você trocar a água. Então é todo um conhecimento milenar que eles vieram aprimorando, né? Além das plantas medicinais, né, curativas, dos chás que eles fazem, versões garrafadas também, que inclusive ensinaram os próprios quilombolas também a sobreviverem às plantas e curarem essas doenças menores e até as maiores também. Tanto é que eu consegui registrar o princípio ativo de 2 cascas, registrar assim, os elementos, os ingredientes de uma garrafada que eles estavam usando para fazer o Covid, e que já teve laboratório interessado em fazer a pesquisa do princípio ativo dessas cascas, para que possa, sim, eventualmente se tornar um medicamento no tratamento e prevenção do Covid, tanto prevenção quanto tratamento para quem está com o Covid. Então, é um conhecimento muito grande que eles têm, que a gente menospreza, mesmo sabendo, algumas pessoas, que, por exemplo, a aspirina é uma planta da Amazônia, uma planta do Pará. A essência aquele perfume francês, o Chanel número 5, que é caríssimo e famosíssimo, também é de uma seiva de uma árvore do Pará. Então tem tanto conhecimento e tantas coisas que trazem, inclusive, fatores econômicos, ou seja, de vendas e até fator até de riqueza para algumas pessoas, que podiam estar melhor adequados se fosse repartido com os povos indígenas, né? Então a gente também, um dos intuitos é isso, é fazer com que eles possam se empoderar da própria cultura, mostrar para quem não conhece a própria cultura. Tanto é que a gente foi muito bem recebido em todas as aldeias que a gente foi, porque às vezes entra no território,
a gente vai visitando, a gente chegou a visitar, por exemplo, nos Apinazé, 6 das 40 aldeias que tem em todo o território, porque o território às vezes é grande. E esse processo de aldeamento, né, vai ficando muito grande a aldeia, né, não consegue acompanhar todo mundo, eles separam e formam uma segunda aldeia, né, convidam os amigos mais próximos para ajudar a formar, e vão lá, fazem um novo cacique, uma nova estrutura social também e arquitetônica, né, para que se forme essa nova aldeia, e assim eles vão populando, né, a região. E os Apinazé, por exemplo, eles foram dizimados nos anos 50 e 60, e eles se restringiram a 56 indivíduos naquela época, e acabaram tendo que se refazer. Daí eles pedem apoio para outras aldeias, convidam outras pessoas, né, que falam a mesma língua deles, né, que, por exemplo, lá nos Apinazé tinha os povos do Maranhão e do Pará, que é os povos Timbira, que compartilham a mesma língua, e daí eles pedem para que algumas pessoas ajudem, né, trocam casamentos para que venham mais pessoas ajudar a refazer a população daquele território, daquela área e do povo, e não deixam a cultura morrer desse jeito. E preservam a língua própria e os costumes próprios, né? Então, quem chega de outra aldeia, de outra etnia, mesmo que seja a mesma raiz, acaba respeitando e entrando dentro da cultura a qual está inserida e ajudando, inclusive, a preservar. Isso é uma história muito bonita e justifica o termo que os indígenas chamam entre si, que são parentes. Esse é parente, esse não é, esse é toria, não indígena, é o branco, né? E assim por diante. É muito interessante, é uma riqueza cultural maravilhosa, né? Eu me sinto honrado de ter tido contato com todas essas pessoas, lideranças ou não, mulheres, ver a força das mulheres indígenas, é uma coisa impressionante. E como é o dia a dia na aldeia? A sua cultura, a política, a religião, o papel da mulher dessas comunidades que você e sua equipe produziu o documentário? Então, isso, como eu disse, cada povo, cada etnia é como se fosse uma outra civilização. O que é isso? Uma outra civilização? É como se fosse um outro país, né? A gente não vai para a Argentina, não fala espanhol. É a mesma coisa de ir lá, não tem um outro governo, ou nos Estados Unidos não é uma outra língua, lá é um sistema diferente de votação, a mesma coisa que a gente vai para a Inglaterra e é parlamentarismo e primeiro-ministro. Então, da mesma forma, são as etnias indígenas, cada um conta com a sua estrutura social e política, no qual varia essa questão do poder feminino. Por exemplo, os Apinazé, lá do Bico do Papagaio, a estrutura feminina tem muita força. Então, eles têm, além do Conselho de Anciãos, que vão ajudar a definir, por exemplo, o novo cacique, tem o Conselho das Mulheres, que também influenciam e justificam e defendem aos anciãos para a decisão do próximo ou próxima cacique. E eu cheguei a entrevistar uma cacique, a Pinazé, que contou a história da criação deles lá para nós, né, que foi essa mitologia, e ela nos deu uma aula, né, de história, de política, de espiritualidade sensacional. Já aqui os Carajá da Ilha do Bananal, eles são mais restritos, né? As mulheres tendem a ficar mais dentro de casa. Inclusive, eu entrevistei uma mulher que quer se tornar cacique e que tem certas parcimônias com essa estrutura social que ainda existe dentro das aldeias, que é subjugar um pouco as mulheres. Então, é uma forma de estrutura ao qual os homens têm mais privilégios do que as mulheres, que devem ficar em casa e cuidar dos filhos, enquanto os homens têm as relações sociais ou relações com os povos, ou com os visitantes, ou em eventos de fora, né? E alguns dos homens não aceitam que as mulheres possam participar de eventos fora da aldeia. Então, ela é divorciada, né? Tem 3 filhos, e ela quer se tornar cacique justamente para ajudar mais e cuidar mais das mulheres da aldeia e tentar também ter mais o respeito que essa mistura, né, com os não indígenas despertaram nelas também, para que elas possam também ter sua voz, lugar de fala e seu espaço real dentro da organização social da comunidade indígena em questão. Ou comunidade dos povos nativos, que também você pode se referir assim aos indígenas,
ou povos originários, que também é um termo adequado. Um dos caciques que você teve contato, ele relatou que no tempo da juventude dele, a festa da Tora Grande era um ritual que marca o fim do luto. Gostaria que você nos contasse a respeito desses relatos do cacique. E eu gostaria de ressaltar a questão cultural, né, da cosmologia indígena, porque a gente, como sociedade descendente dos portugueses, né, da colonização portuguesa, né, eu sou descendente de italianos com árabe, né, eu sou Jacob, né, da sírio-libanês com italiano, com espanhol, e a gente bebe muito da cultura europeia e culturalmente as músicas dos Estados Unidos, também Inglaterra. E aqui nós temos uma quantidade incrível de músicas, de canções, que também tem muita riqueza e também são boas até de dançar. Eu tive a oportunidade de participar de algumas festas tradicionais, né, ou rituais tradicionais, onde tinham as músicas. A gente também traz isso aqui dentro do documentário e outros materiais especiais para a Gazeta do Cerrado, né, e a gente fica contando a história da Bela Adormecida, Branca de Neve e Sete Anões, quando podia estar contando a história da origem do fogo, que foi o tio e o cunhado foram pegar ovos de arara, e o tio pediu para o cunhado, o tio porque cunhado, assim, é a relação deles, eles chamam de tio, mas pode ser o pai ou pode ser o tio mesmo da esposa, e a qual o cunhado também passa a conhecê-lo como tio, né, que é uma relação muito bonita de apadrinhamento dentro das aldeias, né, de algumas aldeias. E ele subiu para pegar o ovo de arara, que eles iam chocar, né, para poder fazer os adornos, né, dos cocares, e ele subiu, era muito alto o ninho, e não conseguiu, teve medo de descer, passou horas, o tio não queria subir porque ele também já era maior, né, e acabou abandonando o rapaz, e ele foi salvo, na verdade, por uma onça, e essa onça o acolheu, levou para a caverna, e depois houve uma questão com a esposa, que era uma onça braba, né? E daí faz uma analogia com a mulher, que pode ser uma esposa braba, né? E o rapaz tinha medo da esposa, acabou fugindo, e o próprio onça, essa onça que salvou o macho, também queria fugir da esposa e premiou o rapaz com o fogo. Então, a origem do fogo é uma história que podia substituir a Branca de Neve e os Sete Anões, ou os Três Porquinhos, que a gente conta para as crianças. A gente podia contar essa história, por exemplo, da onça que deu o fogo para os indígenas, né? No caso, os Carajá. E essa história se repete de uma forma semelhante também para os Aquencherente. Então é muito interessante toda essa cultura, essas histórias com conhecimento e sabedoria que a gente ainda não conhece e que podia, além de conhecer, estar repassando para os nossos filhos, porque também tem várias formas que fazem a gente refletir depois no final. Ah, mas será que foi certo o tio abandonar o cunhado? Será que foi certo a onça, né, levar ele para casa? Ou então o medo que uma mulher braba dentro da casa pode transmitir a um visitante, né? Então todas essas pensamentos, essa moral da história que fica na mente de quem está escutando a história, e que depois o ancião vai desenvolvendo o diálogo e transmitindo conhecimento e sabedoria dentro para os mais jovens, né, e também para os não indígenas, como é o nosso caso. Então, foi sensacional conhecer essas histórias, e o nosso trabalho que também vai continuar, né, essas cosmologias, por enquanto a gente conheceu 4, né, povos mais profundamente, mas o nosso intuito é manter essa pesquisa viva, né, e conhecer todos os povos que a gente conseguir, né? No Tocantins tem mais outros povos, né? Que a gente quer conhecer, como os Jabaé, como os Abaquanoeiro, né? A cosmologia, né? Como os Carajá, os Carajá da ilha, os outros, tem um outro Carajá Jabaé, que é a mistura, né? Que nem os Guarani com Aiuá, né? Que vão misturando os povos. Então, a gente vai continuar esse processo de pesquisa e ainda trazer muitas histórias para depois até futuramente, se possível, transformar em livros, desenho animado e assim por diante. Então esse é um trabalho de vida que a gente começou agora e que a gente quer dar continuidade, que vocês podem acompanhar aqui pela Gazeta do Cerrado.com.br,
pelo meu Instagram também, Marco Jacob Brasil, né, @Marco Jacob Brasil, tudo junto. E dentro da Haka Filmes também, que a gente vai produzir muita coisa para vocês. Marco, em algum momento, diante dos relatos desses anciãos, principalmente, bateu o lado emocional de cortar o coração diante de tanta falta de respeito aos povos indígenas? Tem uma situação que não está exatamente dentro do documentário, mas é um trabalho que eu fiz agora em julho, que eu tive dentro da Ilha do Bananal também, mas aí com o povo avacanoeiro. Esse foi o mais chocante nesse sentido de que eles tiveram o território indígena demarcado, né, no município de Formoso do Araguaia, só que o INCRA cometeu uma falha gravíssima de, dentro do território indígena, transformar em assentamento dos dissidentes, né, de quem foi também retirado da Ilha do Bananal, justamente na demarcação de terras indígenas na Ilha do Bananal. Então, eram 800 famílias vivendo na Ilha do Bananal, 140 conseguiram mostrar que sobreviviam da ilha e que não tinham nenhum outro lugar para ir. Essas famílias foram reassentadas daí nessa área em Formoso do Araguaia, que é aqui dentro do Tocantins, né, do lado de cá do Rio Javaé, que é o que divide a Ilha do Bananal aqui, né, e a outra lá da ilha é do Rio Araguaia. E agora tem um conflito de dois povos, de duas populações vulneráveis, né, nesse sentido de injustiçados, né, historicamente aqui pelo Brasil, que são os assentados, né, dos projetos de assentamento do INCRA, e os povos indígenas. E agora está num conflito muito grande entre os assentados que já construíram suas casas, né, fizeram suas roças, e os povos indígenas que estão de uma situação precária, morando no território dos Jabaés, que daí eles têm dificuldade em montar a roça, porque chega em um lugar já tem alguém, ou dificuldade em caçar, porque daí se tiver um outro indígena dos Jabaé, por exemplo, em contraste com os avacanoeiro, que também são conhecidos como os cara preta, porque eles tiveram que fugir durante muito tempo, principalmente na ditadura militar, onde havia realmente uma caça aos indígenas para poder liberar a área para a expansão agrícola brasileira, né? Então eles se disfarçavam com a pintura de alguns animais raros na floresta para se esconder, e por isso os cara preta, né? Porque você não via eles ficavam imóveis e em silêncio, e muitas vezes tinham que silenciar os próprios filhos, até acontecendo, né, em casos extremos, de silenciá-los e até que alguns pequenos não sobreviviam se fosse ameaçar toda a etnia. Então, é uma questão muito delicada, me chocou. Esse é um problema que assim seria facilmente resolvido no caso do indenizar esses agricultores para que eles vão em outras áreas e devolver o território indígena para os avacanoeiros, que foi um povo totalmente dizimado, praticamente dizimado, né? Ainda tem resquícios de populações. Depois eu fiz uma pesquisa maior no Pará, tem no Maranhão também, no norte do Tocantins, e dentro da Ilha do Bananal parece que tem alguns indivíduos que moram sozinhos, também com medo dos ataques, porque durante a ditadura houve uma milícia indígena dos próprios chavantes, né, que eram pagos pelo governo federal para fazer essa primeira inclusão, né, primeiro contato, e muitas vezes na base da flecha, e muitas pessoas morreram, né, ou até mulheres eram estupradas, né, dentro dessas incursões trágicas que aconteciam, né? E eu entrevistei uma dessas mulheres que foi estuprada, teve o marido morto, o irmão morto, foi levado para Goiânia, né, num tratamento médico, e ele tinha levado uma bordunada dos Chavante, né, que era essa milícia na época, e o corpo não foi devolvido, e o motivo da morte depois foi trocado. Em vez da morte podia ter sido um traumatismo craniano, eles colocaram como pneumonia, e ela falou que ele não estava com pneumonia, e simplesmente foi retirado para ser socorrido por causa dessa paulada, né, bordunada que ele havia levado na cabeça. Depois de vivenciar a realidade dos povos indígenas, com os relatos deles, você percebeu que eles vivem se sentindo ameaçados e o medo os tem levado a aumentar o sofrimento nessas comunidades indígenas? O medo agora que está instaurado, a maioria dos territórios que eu visitei já estão demarcados.
Mas a luta atual, né, que eles estão agora trabalhando é do marco temporal, que diz que só as terras que estavam em ação até 1988, na Constituição da República Brasileira, né, quando a gente fez novamente, que podem ter os processos homologados e dados a continuidade. Então, esse receio é de uma injustiça, de uma falta de olhar e de uma falta de sensibilidade aos povos indígenas e contextualização. Porque na Constituição de 88 havia um prazo de 5 anos para que fossem demarcadas todas as áreas indígenas que até então não haviam sido demarcadas, e o que não ocorreu. E até 1988, quem cuidava e representava juridicamente ou entrava com as ações era primeiro o CSI, a Agência Nacional do Índio, depois que se tornou posteriormente a FUNAI, e a FUNAI era do governo, então muitos territórios que haviam conflitos ou interesse de expansão agrícola não entravam com esse processo de demarcação, justamente para que os agricultores, né, ou quem estava se desenvolvendo lá, ou quem queria fazer especulação imobiliária da região rural, né, pudesse fazer livremente. E muitos desses povos, como um daqueles Guarani no Paraná que eu entrevistei, eles estavam numa área de preservação permanente, uma área de manancial em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, e não podiam fazer roça, não podiam tirar árvore, não podiam caçar, não podiam fazer nada. Então eles ficam inertes, porque foram expulsos do seu território original e agora não tem mais a possibilidade de viver de forma independente da sociedade. E se eles não conseguem viver de forma independente com sua própria roça, com a criação de animais e com a caça, porque às vezes o território é pequeno, então eles são obrigados a ter que ir atrás do dinheiro para comprar comida, mas eles não tiveram a mesma formação que os não indígenas tiveram para entrar no mercado de trabalho, para aceitar trabalhar 8 horas por dia, como a gente aceita. Às vezes a gente aceita trabalhar até 16 horas por dia, né, como no meu caso, que eu sou empresário, tenho 2 empregos, 5 filhos, né, que a gente acaba se submetendo isso, mesmo que vá contra a nossa própria saúde e contra a nossa própria estrutura mental, psíquica e estrutura de sanidade mental, né, porque tem assim do burnout, que é o esgotamento físico e mental, que tem acometido vários profissionais que, por excesso de carga de trabalho, acabam tendo consequências, né, psicológicas, de estresse. Todo mundo sabe o que o estresse faz, né? Então, e também a questão da ansiedade e a depressão, que é uma coisa que tem também acometido aí como uma nova doença na nossa sociedade, não só brasileira, mas no mundo inteiro, mas aqui tem preocupado muito. Na sua opinião, os jornalistas, demais profissionais de imprensa e a grande mídia deveria ouvir mais os povos indígenas, quem são as lideranças, o que eles sentem no dia a dia e o que eles pensam? Com certeza, com certeza. Porque, por exemplo, os pequenos agricultores rurais, eu até vou desenvolver um projeto disso, para que os indígenas possam dar consultoria das pequenas propriedades rurais de como estruturar o plantio das árvores frutíferas interligado com a criação de animais e interligado com a roça da mandioca, melancia e demais frutas que podem ser comercializadas. Então, na verdade, os indígenas são especialistas em agricultura orgânica e sem veneno. Então, esse tipo de processo, que é o que a gente busca, né, comer alimentos saudáveis e sem venenos, né? Os índios são os maiores especialistas do planeta nisso, que sobrevivem há mais de 8 mil anos aqui no Brasil desta forma e de forma saudável, e com indígenas vivendo mais de 100 anos. Então, eles sim podem ser os consultores das secretarias de agricultura para a agricultura familiar, já que o método agro-silvo-pastoril que eles desenvolvem, de agrofloresta, né, e de agroecologia, tanto é que eles têm um conceito de casa viva, que você não depende de comprar tijolo, não depende de comprar cimento, nem estrutura metálica, nem telhas para sobreviver, e você tem a sua casa onde pode morar durante 40, algumas casas, dependendo da estrutura, duram 40 anos, né? Você às vezes refaz o telhado, que pode durar 20 anos e a casa aguenta mais 20. Então, eles têm muito que contribuir, a gente tem muito que aprender com eles, tanto na medicina,
porque a gente podia estar com milhares de medicamentos já no nosso mercado, com base no conhecimento que eles têm, né, dos pajés, né, dos anciãos, das mulheres, que utilizam no próprio dia a dia, como remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago, formas de tratamento, né, e até a estrutura de sentar, de poder sentar no chão, que ajuda você sentar e levantar, né, de comer na esteira, que eles usam muito a esteira, tem as esteiras ritualísticas, é uma coisa maravilhosa e que ajuda tanto o corpo a estar em funcionamento, né, quanto você não ficar sedentário. Então a gente tem sim muito que aprender, eles tinham que ser sim contratados como consultores nas diversas áreas, tanto de saúde como de segurança alimentar para essa questão da agroecologia, como também para até a estrutura organizacional social de cooperativas de agricultores, porque eles têm muito que ensinar nessa integração entre as famílias e nessa integração do uso compartilhado da área, mesmo que as pessoas tenham a roça, o uso compartilhado é, por exemplo, das árvores frutíferas. Então, eles fazem isso sem brigas, sem conflitos e vivendo em harmonia há muitos e muitos anos. Isso eles têm a ensinar. E muito mais, né? Marco Aurélio Jacob, quero muito lhe agradecer por esta oportunidade de compartilhar com todos que acompanham o canal Marcelo Toller aqui no YouTube. Você compartilhou com a gente o que você vivenciou de perto com os povos indígenas do nosso querido e amado estado do Tocantins. Quero que fique bem à vontade para suas considerações finais desse nosso bate-papo. É isso, eu agradeço demais o seu convite, Marcelo. Estamos à disposição. Se vocês estiverem aqui, quem estiver na escuta aí, quiser nos conhecer, saber um pouco mais sobre a cultura, é só entrar em contato conosco, né? 63 981 15 9796. Se eu for pesquisador, a gente também ajuda, né? Ou se quiser conhecer, também tem uma possibilidade e uma abertura das aldeias para o etnoturismo, que é uma nova modalidade de você conhecer e fazer uma imersão cultural dentro das aldeias. Ainda está sendo estruturado, né, esse processo, né? Eu sei que na Chapada dos Veadeiros já tem, né, a aldeia interétnica, né, que faz isso, né, com os Chabantes, território Xingu, né, e com os outros povos que tem lá, né? Esse território Xingu também abarcou vários povos juntos, que é uma área muito grande, ali no Mato Grosso, e também no Goiás, né? Então, em Goiás. Então, eu agradeço demais a participação, estamos à disposição aqui, e quem tiver interesse em parcerias, também estamos abertos a parcerias, né? Fazer produção para as outras pessoas, ou até produção própria, nós temos estúdio aqui, e a gente dá um jeito aí de resolver os problemas e trazer solução às questões ainda que estão em abertas. Quero muito agradecer a você que acompanhou essa importante entrevista por aqui com Marco Aurélio Jacob, que é jornalista e diretor do documentário Lendas dos Povos Indígenas do Estado do Tocantins. Espero ter iluminado mentes e corações com este vídeo e se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam receber essas luzes de conhecimento dos povos indígenas do Tocantins aqui no YouTube e assim vamos formando uma geração de amigos. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus, acredite em você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você.